E você realmente enxerga? Eu acho que não, porque o essencial, meu amigo, é invisível aos olhos. Então, pessoal, abrindo a live de hoje com este título, Sua Mente, Seu Cárcere Privado. E eu complemento, como disse há pouco, porque você não precisa de nenhum outro. O mundo não é, ao contrário do que você pensa, um cárcere, simplesmente porque a sua mente já cumpre com este papel. Então, ponha abaixo as suas ilusões quanto à prisão imposta pelas tais circunstâncias em que você vive. Põe abaixo as ilusões quanto à prisão como os seus embaraços existenciais e mire na sua mente como a grande responsável por esses embaraços, pelas confusões que nós todos vivemos e pelas limitações existenciais que nós temos de lidar por estarmos nesta labuta difícil, áspera e íngreme chamada de existência. E eu quero lembrar a todos aqui uma coisa que eu costumo dizer sempre que substituo um mito por um conto. Eu quero lembrar a todos que quando um conto, quando uma fábula expressa uma meditação sobre alguma possibilidade moral do ser humano, ele, conto, ela, a fábula, acaba cumprindo o mesmo papel dos mitos e das simbólicas de todas as culturas, porque passam a ser também realidades psicológicas repletas de ensinamentos, repletas de significados para a nossa existência. Então, esta nota introdutória é para lembrá-los quanto à função mítica ou simbólica dos contos. E eu estou aí diante de um grande escritor baiano chamado Hugo Homem, que está assistindo essa live, e ele bem sabe disso. É um contista, escreve contos belíssimos e profundos, filosoficamente muito profundos. E, claro, através do enredo, ele procura trazer à tona acontecimentos próprios da nossa existência e, claro, possibilidades morais que concernem, que estão no âmbito destes acontecimentos. Então, dito isso, vamos ao conto do escritor norte-americano Robert Fisher, que, como eu costumo dizer, pelo fato de gostar muito deste conto, ele talvez seja um dos contos, uma das narrativas que melhor apresenta o mito da alma prisioneira, narrado por Platão em sua obra Fedro. O nome do conto é O Cavaleiro da Armadura Enferrujada. O título já por si só indica muito do seu conteúdo. O Cavaleiro da Armadura Enferrujada. Às vezes vocês encontrarão este conto com o nome de O Cavaleiro Preso na Sua Armadura, alguma coisa assim, enfim. Do que trata especificamente este conto e como ele se relaciona com o mito da alma prisioneira do grande mestre da academia? Presta atenção, porque isso tem muito a ver com a nossa experiência existencial de base. Porque, claro, a nossa existência é muito marcada por uma espécie de vida mental, por uma espécie de vida psicológica. O conto narra a história de um cavaleiro que acaba se identificando demasiadamente com a sua armadura. Mas ele se
identifica tanto com a sua armadura que ele, por assim dizer, esquece de si mesmo, esquece de suas responsabilidades familiares, porque ele tem esposa e filho, esquece de sua família, vive sempre preocupado em atender às demandas por batalhas, vive sempre envolto em circunstâncias de guerra e acaba se esquecendo de sua vida mais profunda. E é interessante que, logo no início do conto, o autor, de uma forma muito inteligente, fala que a armadura deste cavaleiro é tão reluzente, é tão brilhante, e ele, claro, sente muito orgulho dela por isso. A armadura é tão reluzente, é tão brilhante que os aldeões, quando veem ele chegando ou ele saindo para alguma batalha, costumam falar que ela, a armadura, às vezes se confunde com o próprio sol. É claro que o autor está chamando a nossa atenção para o valor que o cavaleiro dá à sua armadura. Ou seja, ele tem orgulho, ele tem uma espécie de supervalorização desta sua vestimenta. Ele supervaloriza ela e acaba se envaidecendo demasiadamente por causa disso. Ocorre que, certo dia, a sua esposa nem pede, lhe exige que ele tire a sua armadura e abandone esta vida errante de lutas e batalhas, pelo menos que dê um pouco mais de atenção à sua própria vida privada, à sua vida, digamos, mais profunda, aos seus compromissos mais profundos. E ele resolve obedecê-la. E no momento em que tenta tirar a sua armadura, tanto descobre que ela se encontra enferrujada, ao contrário do que ele pensava quando a concebia como reluzente, ele não só descobriu que ela se encontrava enferrujada, quanto, pior, descobriu que estava preso nela. Não conseguia sair, não conseguia tirar a sua própria armadura. Se viu colado com ela. Por que este conto se relaciona, por que este conto dialoga de forma muito profícua com o mito da alma encarcerada de Platão, com o mito da alma prisioneira, como eu disse, relatado por Platão na obra Fedro? Porque Platão diz a mesma coisa, só que em termos filosóficos. Platão fala que a nossa alma, ou que nossa consciência, quando encarna, imediatamente se vê escrava dos sentidos materiais e passa a viver uma espécie de sonho onde ela, consciência, apenas assiste, mas não participa de seus acontecimentos. O que Platão está nos comunicando de forma muito direta, presta atenção nisso, é que, de certo modo, a nossa existência é uma experiência em que a consciência, ou nossa consciência, vive aprisionada por trás de espessas grades, grossas grades, em que ela às vezes sequer consegue vislumbrar os raios do sol. E aí você para e observa esta passagem do Fedro, esta reflexão famosa de Platão, porque antes dele chegar aí, nesta descrição sobre o encarceramento da alma, ele fala da queda da alma. A alma, que é uma biga, uma auriga, melhor dizendo, uma biga, um cavaleiro. Uma biga puxada por dois cavalos, o cavalo negro ou escuro, representante da materialidade do mundo, atrai a biga para baixo e faz com que o auriga ou o cavaleiro mergulhe
na dimensão espaço-temporal, ele não mergulha, ele despenca lá de cima e acaba se encontrando preso nesta dimensão chamada espaço-tempo, ou segundo as tradições, na dimensão sensível da realidade. Então, você olha para esta passagem e se pergunta, Platão está sendo teórico? Está sendo demasiadamente abstrato? Ou está apenas fantasiando com estas imagens, com esta figura de linguagem, com esta metáfora? Não, meu amigo. Presta atenção na sua vida e você verá que, de fato, se encontra preso numa cela com grossas grades que, por vezes, ou na maioria das vezes, não permitem que você tenha acesso ao mundo real. Isso não é difícil de perceber porque se nós, por exemplo, contabilizarmos o tempo que nós damos atenção aos nossos interesses instintivos, aos interesses da mente de desejos, ou precisamente aos interesses do conforto, da comida, aos interesses do sexo, aos interesses da comodidade, aos interesses da distração, aos interesses, enfim, dos prazeres imediatos. Se nós contabilizarmos o tempo que nós damos vazão a, por exemplo, a nossa preguiça, ao nosso sono, se contabilizarmos tudo isso, veremos que sobra muito pouco para a nossa consciência, para as solicitações de nossa consciência por voar alto em busca de realidades mais leves, em busca de realidades mais rarefeitas, em busca das realidades superiores do próprio espírito. Nós damos pouquíssima atenção a essas solicitações de nossa alma, no caso, as solicitações por ambientes mais purificados, por contextos em que ela efetivamente se reconheça como espírito, como consciência pura. Ou seja, nós estamos sim presos nestas grades dos sentidos, porque são os nossos sentidos quem o tempo todo nos solicitam um mundo. São essas grades quem nos levam a frequentes e ininterruptos desejos por possuir tudo que dá prazer. Afinal de contas, estamos falando de uma realidade sensorial. Sensorial. A sua própria lei, ou a lei da realidade sensorial, no caso, se pautarmos esta realidade no nosso corpo, a lei é busca por prazer e fuga da dor. Então, é claro que, por esta razão, a gente se encontra assim, limitado, como disse Platão. Vocês poderiam buscar uma outra forma de entender isso. Professor, está abstrato. Então vamos para a prática, meu amigo. Eu disse recentemente numa live que, embora nós nos consideremos livres, no fundo só existe uma única liberdade humana. A liberdade de optar ou pela virtude ou pelo vício. É isso que toda a tradição filosófica nos fala. E se você quiser uma obra em que isso é dito de forma objetiva e direta, leia a Ética a Nicômaco de Aristóteles. No fundo, você só tem liberdade para isso. Ou para optar pela virtude ou pelo vício. Ou se entregar àquilo que o seu espírito lhe solicita, ou se entregar aos prazeres do mundo, ou se entregar à sonolência de uma vida voltada para as emoções e para os instintos. Então, se a nossa única liberdade, ou se a nossa efetiva liberdade reside aí, tente fazer uso dela, tente ser efetivamente o que você é, humano, e você verá claramente
a grossura ou a espessura dessas grades diante de você. Como assim, professor? Para eu perceber o quão Platão foi preciso quando afirmou isso, e claro, o Robert Fischer também neste conto, basta que eu tente ser efetivamente o que eu sou, ou fazendo uso desta liberdade de optar pela virtude. Exatamente, tente ser bondoso, tente ser amoroso com as pessoas com as quais você convive e que, né, já te levou a perder demasiadamente a paciência. Tente ser amoroso com aquelas pessoas que mais lhe aturdem, que mais lhe atrapalham, que mais tiram o seu sossego. Tente ser honesto em situações em que a desonestidade irá lhe favorecer de algum modo. Enfim, tente exercitar alguma virtude sem que a circunstância favorável apareça. Não, se obrigue a ser virtuoso aqui e agora e você verá que algo em você aparecerá e lhe dirá não, não. Os seus sentidos não estão voltados para esse tipo de conduta, muito pelo contrário, eles vão se defender, porque é da lei da sobrevivência deles, instintos. Então, essas limitações de uma existência mais profunda ou verdadeiramente humana, estas grades, aparecem sobretudo quando nós tentamos exercitar alguma virtude. Vocês prontamente, ao tentarem ser pacientes, no trânsito, por exemplo, verão que algo em você dificilmente possibilitará que isso ocorra com êxito. Ou seja, um tal nervosismo irá surgir em você, e isso é instinto em operatividade, isso é algum sentido seu, ou a amálgama dos sentidos operando para que você não dê espaço a essa virtude. Isso é simples. Então, é como diz um filósofo chamado Maine de Biran, muito pouco conhecido, um filósofo francês. A gente só conhece o poder da vontade humana quando estamos diante de algum obstáculo, meu amigo. O homem só percebe o seu verdadeiro tamanho espiritual diante dos obstáculos, porque quando os obstáculos aparecem, eles são chamados da vida para que nós provemos a vida que não somos ratos nem baratas, porra, nem bagos de jaca, como dizia meu pai. Nós somos humanos. Então, o ser humano cresce é no obstáculo, é na adversidade, é no desafio. Vocês poderiam, então, perguntar ao cabo de tudo isso uma pergunta interessante e que abrirá caminho para as reflexões finais dessa live. E talvez para as reflexões mais importantes. Professor, o cavaleiro se vê preso numa armadura enferrujada. Platão fala que a alma é prisioneira dos sentidos. Ele não diz que os sentidos constituem um mal para a consciência, para a alma. Ele está dizendo apenas que ela tem este desafio, este obstáculo. A pergunta que cabe aqui é a seguinte: quem é o carcereiro? Quem efetivamente é o carcereiro? Porque esses sentidos aí operam em nome de algum interesse. Ou tem alguém, por assim dizer, por trás deles. Quem é esse carcereiro? Aí eu vou responder com uma frase budista, porque ela é muito elucidativa. A frase é: a mente é a grande assassina do real. Frase que eu costumo dizer porque estou sempre me reportando ao budismo tibetano. Olha para a frase: a mente é a grande assassina do real. Professor, o senhor está me dizendo que o tal carcereiro é este assassino do real? É esta assassina? Ou seja, a mente, ao invés de estar presa, é ela a carcereira da minha consciência? Matou a charada, meu amigo. Exatamente. É a mente a grande assassina do real, é a mente a grande escravizadora, a grande senhora de nossa consciência. Perguntas: como ela faz para nos escravizar? Ora, meu amigo, de 3 respostas, talvez uma você não suponha. É a primeira.
Primeira estratégia da mente, presta atenção nisso, porque isso aqui está a chave de resolução dos principais problemas de sua vida. Olha o que eu estou dizendo. Isso aqui não é receituário de autoajuda não, mas é algo que, quando realmente entendido, vira uma chave na nossa própria vida. O que, professor? Qual a primeira estratégia de escravização da mente? Ora, meu amigo, ela de pronto nos leva a nos identificarmos com ela. Primeiro expediente de manipulação de nossa mente é nos levar a acreditarmos que somos ela, de tal modo que ela chega primeiro do que a gente, na própria vida da gente, age no nosso lugar, como eu costumo dizer, e depois manda a conta para a consciência pagar. Como assim, professor? Observe que a mente é extremamente astuta, porque ela, a mente, não está a serviço da finalidade existencial da consciência. Ela não é a consciência. Ela é, como dizem os hindus, um veículo, ou, como também é dito pela filosofia cristã escolástica, ela é um modo de presença da consciência, mas ela não é a consciência. E ela, portanto, é uma espécie de entidade com leis e finalidades próprias. Ela tem seus mecanismos de autoproteção. Na psicanálise de Freud, isso poderia ser simplesmente traduzido ou simplificado como ego. O ego tem suas próprias leis, seus próprios mecanismos, suas próprias finalidades. Não tem compromisso com o que sua consciência lhe solicita de mais elevado. E por isso, sabendo que ela, mente, é finita e temendo a dimensão absoluta ou eterna da consciência, ela faz com que a própria consciência se identifique com ela de tal modo a produzir na consciência uma espécie de autoesquecimento. Presta atenção nas pessoas ou em você mesmo e repare se você, durante muito tempo na sua vida, ou talvez agora, não pensou que é a sua própria mente, você se identifica com seus próprios desejos, você se identifica com seus próprios pensamentos. Só que repare, essas coisas, desejos e pensamentos, brota em você, meu amigo, flui em você, sem que você precise fazer nada. Você não é dono do fluxo de pensamentos que você tem. Você não está na operatividade disso. É só parar para observar. Eu diria até, isso é um pressuposto da prática do yoga, que você não consegue nem parar seus pensamentos. Você não tem domínio sobre eles. É um fluxo ininterrupto de desejos, de imagens, muitas das quais baixas e vulgares, de absurdidades. Observem que nós pensamos absurdos o tempo todo. Nós estamos sempre a fabricar ilusões. É um turbilhão de acontecimentos, demandas, desejos, imagens. E você, em meio a tudo isso, pensando que é isso. Só que tem um pressuposto do budismo corroborado por toda a filosofia clássica. Que pressuposto é esse? O eu que pensa não é o eu que é. Presta atenção nisso. Anota essa frase, velho. O eu que pensa não é o eu que é. Se você tomar consciência que não é a sua própria mente, você então poderá perceber efetivamente um eu mais profundo que irá inevitavelmente nascer quando você os toma em perspectiva, toma os pensamentos em perspectiva. Porque se você é capaz de observar os seus próprios pensamentos em fluxo, eu pergunto a você, quem é este que está pensando e este que está observando quem está pensando ou os próprios pensamentos? Você faz nascer dois de si. Então observe que é importante que haja essa desegoização ou esse autodiscernimento, porque do contrário você viverá uma vida pautada não nas buscas e nos interesses de sua consciência, mas nas buscas e nos interesses da sua mente ou de seu ego. Segundo a estratégia do ego, e esta você conhece bem, segundo a estratégia da mente para nos escravizar,
para mandar na nossa própria vida. Ela nos leva a criarmos uma carapaça ou uma armadura que tanto serve para nós nos mostrarmos reluzentes no mundo. Não é assim? Nós não criamos, de certo modo, uma personalidade cheia de muitos atributos e qualidades, mas que no fundo esconde medos, fragilidades e debilidades que não aparecem no teatrão do mundo. Então, a mente, para se defender, além de nos levar a nos identificarmos com ela, faz com que a gente crie uma espécie de personalidade, uma espécie de carapaça que o tempo todo por nós é esmerada, é trabalhada no sentido de ficar mais reluzente, porque agora com Facebook e Instagram, todo mundo quer sair bem na foto, todo mundo é bacana, todo mundo é legal, todo mundo é voluntarioso, todo mundo é inteligente, todo mundo tem opiniões a dar sobre tudo. Não é assim? Ou seja, isso fortalece a mentira ou a falsidade que você construiu dentro de si mesmo, porra. Porque você está se identificando com aquilo que não é você, mas que você quer ser para sair bem na foto. Ou seja, é preciso que haja uma desidentificação também desta personalidade que é necessária. Eu não estou dizendo que ela não é necessária. É claro que a gente precisa, para cumprir os vários papéis sociais que nos são exigidos, é claro que a gente precisa usar máscaras, é claro que a gente precisa adotar personalidades, e isso acontece naturalmente com a nossa lida com o mundo. Isso é normal. Agora, daí você se identificar demasiadamente com esta mentira que você cria, e o que é pior, essa mentira não é desfeita por você quando você vai dormir. Não é desfeita por você. Só que tem um detalhe, velho. É o que diz o budismo de forma muito sóbria. O budismo esotérico tibetano. Olha o que eles falam. A mente instintiva aprendeu ao longo de milhões de anos uma coisa que a consciência ainda não sabe. O quê? Não dormir nunca. A mente instintiva, seus instintos nunca dormem. E você dorme. A nossa consciência apaga. E quem está em operatividade aí, meu amigo, é a mente com os seus 1001 ardis, elaborando 1001 armadilhas para pegar você logo no instante em que você no outro dia acorda. E claro, vai para o espelho reforçar ainda mais esta carapaça. Então não pensem que essas coisas são especulações ou fantasias. Isso é muito prático, velho. Presta atenção que você não é esta coisa que o Freud chama de eu narcísico. Este belo empreendimento que só tem sentido e se justifica dentro das suas ilusões e não propriamente no mundo. E digo mais a vocês para adiantar esta segunda estratégia, digo a vocês uma outra coisa. Se livre disso mesmo, sabe por quê? Porque a gente às vezes não se livra, mesmo depois de perceber esta trama, a gente não se livra porque fica pensando, mas o que as pessoas vão pensar de mim, vão dizer de mim? Porra, presta atenção numa coisa, você acha realmente que as pessoas estão preocupadas com você? A gente pensa porque a gente é idiota, é tolo. As pessoas estão demasiadamente presas em seus próprios instintos, em suas próprias prisões, com tantos problemas existenciais para dar conta, com tantas questões miúdas, ninharias, mesquinharias de existência, que elas não têm tempo para pensar em você, meu amigo. Não tem. É só olhar e perguntar para a gente mesmo. A gente tem muito tempo para ficar dando atenção à vida do outro? Não. Só que a gente faz teatro no mundo. E no mundo está todo mundo teatralizando. Não caia nessa cilada. As pessoas vão falar de você, independentemente do que você faça ou não. Ou não darão a atenção que você pensa porque não tem tempo para isso. Terceira estratégia da mente. E esta é uma das mais eficientes. Porque as duas são de ordem mais estrutural. A gente vai viver isso inevitavelmente. Agora, a verdadeira prisão que a mente nos impõe, e toda a filosofia clássica e oriental e islâmica e todas as filosofias que já existiram e que se preocupam efetivamente com a evolução da consciência, dizem isso. Não tem para onde correr. Dizem uma coisa extremamente importante. A mente
nos aprisiona, sobretudo através de imagens de sensualidade, imagens de baixos instintos e emoções vulgares, imagens que nos conectam aos sentimentos de raiva, de cólera, de preguiça, de luxúria, de ambição. Repare que nós somos uma usina que o tempo todo fabrica imagens relacionadas a estas realidades, realidades baixas e vulgares. A nossa cultura nutre, parece ser a grande fornalha desta usina, porque ela o tempo todo está provocando na nossa mente a fabricação de imagens perniciosas, nefastas, escravizadoras. É só você ligar o rádio, ninguém liga rádio mais hoje, professor. É só você ligar a TV ou qualquer uma dessas mídias e você verá o quão será bombardeado por pornografias, seja a pornografia do YouTube, essas pornografias mais comuns aí dos sites de pornografia, sejam as pornografias das músicas aí, dos sertanejos da vida que só falam de cachaça, mulher e motéis e etc. E tal. Observe, velho, onde a nossa consciência está metida, velho. Ou seja, tudo isso envilece a nossa alma, tudo isso embota a nossa consciência, tudo isso empobrece a nossa existência, porque a gente vai fabricando essas imagens e, claro, como nós não sabemos do impacto disso na nossa consciência, nós acreditamos que tudo isso não é nada demais, ao ponto de deixarmos nossas crianças, nossos filhos, rebolarem com 7 anos de idade ao som de qualquer boquinha da garrafa, qualquer Anitta tá aí nos celulares das crianças. Essa sensualidade, essa superexcitação dos sentidos, essa pornografização da vida humana, tudo isso escraviza a nossa consciência na dimensão mais animalizada e animalizante de nossa condição existencial. Então, em bloco, meu amigo, com esses 3 expedientes, ela não precisa fazer nada para nos tornar essa coisa fraca e escravizada que aparece nos dias de hoje. Professor, saídas para esta prisão. KKK. Porque você não vai sair da prisão. Você vai aprender a lidar com ela. Porque você só tem uma chance para sair dela, se iluminar como Buda ou alcançar o patamar de experiência de um Cristo. Como isso não vai acontecer, e nem você pode voltar-se contra esta armadura, você não pode voltar-se contra a sua mente, você não pode negá-la, no sentido de romper com tudo que ela produz, porque não tem como fazê-lo, você não vai conseguir. Então, professor, eu estou encrencado nessa história. Pois é, meu amigo, você vai ter que aprender a fazer uso de uma coisa igualmente difícil, chamada harmonia, ou, em outras palavras, educação. Você tem que educar a sua mente. Você precisa, sobretudo, estabelecer dentro de você um império que viabilize que a sua consciência, reconhecendo os poderes espirituais que tem, possa dirigir este cavalo chucro chamado mente. Dirigir este cavalo chucro que o tempo todo te leva à banalidade e o nervosismo, como diz o psicólogo Paul Diel. Então, esta é a via que nós dispomos, não há outra. E para finalizar, terminemos o conto de Robert Fisher. O cavaleiro, se vendo, então, aprisionado pela sua própria armadura, se lança numa aventura em busca de alguém que pudesse lhe instruir a lidar com essa prisão. E eis que ele encontra o mago Merlin, o mesmo Merlin da grande saga do Rei Arthur. E dentre tantas coisas, tantos ensinamentos ditos por Merlin, 2 são importantes aqui, porque foram os que eu capturei aqui para trazer para vocês como finalização. O Merlin diz a ele o seguinte: para você aprender a ser livre, para você se livrar desta armadura, é preciso que você aprenda
a amar. A amar. Olha que frase interessante. É preciso que você aprenda a amar. Só que tem um detalhe, diz o mago Merlin. Para você aprender a amar, é preciso que você aprenda a amar a si próprio. E quando ele fala isso, o cavaleiro começa a chorar. E é o momento em que ele mais chora, porque ele não sabe amar a si próprio. Ele não sabe amar a si próprio. O que é que o autor está dizendo com isso? Porra, ele está dizendo, a gente não sabe amar a nós mesmos. Sabe por quê? Porque quando nós pensamos em amar a nós mesmos, nós pensamos em ser condescendentes ou complacentes a esses desejos que brotam em nós, mas que não estão a serviço de nossa consciência. Nós somos condescendentes, complacentes, passamos a mão na nossa cabeça o tempo todo, velho. Ou seja, nós somos afeitos a mimimis com a gente mesmo. Só que o amor em questão é o da austeridade, é o da abdicação, é o da renúncia, é o da continência. Ou seja, amar é sobretudo reconhecer o que é preciso em nós ser calado, ser contido, ser modulado, ser moderado e partir para esta luta. Porque na medida em que você, dentro de si, apontar o dedo para a sua mente e dizer que irá educá-la, prepare-se para uma verdadeira rebelião interior. Segunda frase para finalizar é: o silêncio, diz o mago Merlin, o silêncio é mais do que não falar. O que é isso, professor? O Merlin, que é o símbolo da sabedoria, o arquétipo do mestre dentro do cavaleiro, está dizendo o seguinte: ao invés de você tentar calar a sua mente, coisa que você não conseguirá, porque é puro fluxo, faça o que os filósofos e yogis do Oriente fazem há muito tempo. E é um pressuposto também da filosofia ocidental. Observe a si próprio. Aprenda a observar os seus pensamentos e, na medida do possível, a não se identificar com eles. É o que você pode, meu amigo. Porque se você tentar negá-los, se você acredita que pode virar as costas para essas monstruosidades que você produz, para essas baixas emoções, para esses desejos de baixo escalão que você sente, essas coisas vão fazer o que você faria diante de um inimigo. Vão se esconder e vão reaparecer a você de forma camuflada, disfarçada. Então é preciso que você aprenda a olhar para o podre que há em você, para esses pensamentos absurdos, para essas coisas que fluem na sua cabeça e que você nem sabe de onde vem, e que você e que te leva a uma espécie de sentimento de indignidade e de vergonha. Veja isso, olhe para isso, encare isso e simplesmente se desidentifique. Isso está apenas passando na sua mente, não é você. Não jogue para debaixo do tapete, porque essas coisas vão voltar e vão voltar mais fortes. É isso que o Merlin está comunicando. Fica aí então a sugestão da leitura do mito, fica a sugestão da leitura do conto de Robert Fisher, e espero que essas reflexões possam levá-los a meditarem sobre como vocês lidam com essa usina de ilusões na qual vocês habitam. Quinta-feira eu espero vocês para mais uma Filosofia por Trás do Mito. Fiquem com Deus, valeu. Gostou desse vídeo? Então curta, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão filosófica. Te espero!